Olá, sejam bem-vindos ao Dreamcast, o podcast feito para ajudar empresários e executivos de grandes e médias empresas a se tornarem líderes de mercado por meio da transformação de dados e estratégia de negócios. E no episódio de hoje vamos falar de uma excelente oportunidade para pagar menos imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Se a sua empresa está no lucro presumido e paga ICMS, essa pode ser uma excelente oportunidade para buscar judicialmente devolução de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, pagos a maior em razão da Receita Federal exigir que o ICMS destacado nas notas componham a receita bruta das empresas, que é exatamente a mesma base de cálculo do PIS e da COFINS. Isso porque, como no PIS e na COFINS, a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido para empresas que estão no lucro presumido é a sua receita bruta. Essa tese ganhou força após o julgamento do tema 69 de repercussão geral do STF, em que os ministros da primeira sessão de julgamento entenderam que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, por não ser receita das empresas, mas sim da Receita Federal. Apesar das especulações sobre a aplicação desse entendimento também para o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro das empresas que optam pelo lucro presumido e das várias decisões desfavoráveis nos tribunais desde 2017, ano em que esse tema 69 de repercussão geral do STF foi julgado, temos ótimos indícios de que o entendimento desfavorável ao contribuinte, também adotado pelo STJ, seja superado. Como se sabe, os ministros da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, em processo relatado pela ministra Regina Helena Costa, decidiram por unanimidade, na verdade, afetar os recursos especiais 1.767.631, 1.772.634 e 1.772.460 para julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos, que nada mais é do que recursos que, se julgados, são aplicados para todos os contribuintes. O resultado dele aplica-se para todo mundo. Depois da afetação desses recursos, o Ministério Público Federal deu parecer favorável aos contribuintes. Então, essa é a primeira notícia boa. Além disso, recentemente, mais especificamente no dia 26 de 10 de 2022, ou seja, alguns dias atrás, iniciou-se o julgamento desses 3 recursos especiais, momento em que a ministra relatora, a Regina Helena Costa, votou favoravelmente à exclusão do ICMS da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido e reforçou que o conceito de receita bruta deve ser igual para todos os tributos. Então, todos aqueles tributos que têm a mesma base de cálculo, como base de cálculo a receita bruta, o conceito de receita bruta deve ser idêntico, que é o caso do imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido das empresas que apuram, que optaram pelo regime do lucro presumido. Um outro fato relevante que nos traz uma esperança ainda maior é que, há um tempo atrás, o STJ também julgou outros 3 recursos especiais sobre o rito dos repetitivos, em que se discutiu a tese de possibilidade de exclusão do ICMS da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, que também tem como base de cálculo a receita bruta. Naquela oportunidade, eles concluíram que o ICMS não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, porque o valor do tributo estadual não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, constituindo mero caixa, cujo destino final é o cofre público. Diante de todos esses indícios, há grandes chances de o entendimento do STJ contrário ao contribuinte seja superado ao término desse julgamento. No momento, o julgamento encontra-se suspenso em razão de o ministro Gurgel de Faria ter solicitado vistas do processo, mas a qualquer momento esse julgamento ele pode ser retomado.
Portanto, esse é o momento ideal para ajuizar a ação com esse tema, pois é bem possível que o STJ module os efeitos dessa decisão para passar a valer para todos os contribuintes a partir do término do julgamento, com exceção, claro, daqueles que já haviam ingressado com a ação antes disso, que poderão buscar tudo o que foi pago indevidamente nos últimos 5 anos. Vale lembrar que, apesar das expectativas serem positivas, pode ser que haja decisão desfavorável ou, se favorável for ao contribuinte, que o STJ module os efeitos dessa decisão com outros critérios, como, por exemplo, só permitir que aqueles que ajuizaram a ação antes do início do julgamento possam buscar os valores pagos indevidamente nos últimos 5 anos. Independente disso, sem sombra de dúvidas, essa é uma excelente oportunidade para buscar economia fiscal, seja em relação a essa tese, seja em relação a outras correlatas. Quer saber maiores detalhes sobre esse tema? Entre em contato conosco que teremos o prazer de lhe assessorar. E para ficar por dentro dessa e de muitas outras oportunidades para o seu negócio, acompanhe os nossos próximos episódios do Gincast. Até a próxima!